Boa tarde. Aqui nessa aula a gente vai falar das principais contas da demonstração de resultado de exercício das empresas, a DRE. Bom, aqui a gente tem um exemplo que a gente está utilizando em todo o nosso curso da M. Dias Branco, uma demonstração de resultados de 2019, do ano, e de 2020. Então aqui na contabilidade, a demonstração de resultado ela é derivada de um balancete contábil. O balancete ele tem todas as contas da empresa, né? Então eles são sintetizados tanto na demonstração de resultado que a gente tem aqui, como no balanço patrimonial que a gente viu anteriormente. Nas despesas, a gente lança como débito, como sendo negativo. Então as despesas que estão aqui negativas são lançadas como débito, e as receitas, que são positivas aqui no resultado, são lançadas como crédito. Olhando aqui o resultado da M. Dias Branco, a gente vê que ela teve um aumento de faturamento aqui de receita de 2019 para 20, que foi até relevante. Isso é positivo. A gente depois vai entender logo mais adiante como se deu esse crescimento, né? A gente olha devoluções e impostos que acompanham o crescimento de vendas, impostos de vendas, né? ICMS, PIS/COFINS, etc. Aqui os custos de produção, então aqui é o custo de matéria-prima, de mão de obra de produção e tudo mais. Aqui a gente tem as despesas que são mais fixas, né? São como despesas administrativas, que tem salário da administração, outros gastos administrativos. Despesas de vendas, por exemplo, comissões sobre vendas, fretes de entrega, despesas de marketing. Então a gente vai detalhar isso também mais adiante. E outras despesas e receitas operacionais. Nesse ponto aqui das outras receitas e despesas operacionais, a gente vê que teve um aumento, né, em 2020 e, segundo a administração da empresa, ela teve uma receita de créditos tributários federais extemporâneos de 154 milhões. Então isso afetou positivamente o ano de 2020, o lucro antes das despesas financeiras, mas foi um item de não recorrência. Então, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma projeção da empresa, a gente teria que excluir para os anos seguintes essa receita. Então a gente chega aqui no resultado antes das despesas financeiras, que é o resultado operacional do negócio. A gente vê que teve um aumento, né? Assim como no lucro bruto. Então a empresa vem fazendo mais lucro bruto e mais resultado operacional. Depois, em indicadores financeiros, a gente vai ver essas margens, se elas estão subindo ou caindo, né? As despesas e receitas financeiras. Receitas financeiras é muito juros de aplicações e descontos obtidos no negócio de ordem financeira. E despesas financeiras, principalmente juros e despesas bancárias de empréstimos. Aqui não temos amortização, né? A amortização da dívida ela é colocada na demonstração de fluxo de caixa e não na DRE, né? Aqui a gente só tem juros. Então aqui tem as despesas financeiras líquidas. Resultado de equivalência patrimonial é de outras empresas do grupo, né, que compõem aqui, que eles têm participação. O resultado antes do imposto de renda, que foi positivo aqui, o imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido final do exercício do ano. Então a gente vê aqui que vem aumentando o lucro líquido da empresa, consequentemente ela vai ter mais capital aí para fazer expansão ou para até distribuir dividendos, né? Então aqui é um resumo que a gente traz das principais contas do DRE que a gente falou anteriormente. A receita bruta, a receita líquida depois dos impostos e evoluções, o lucro bruto depois dos custos de produção, as despesas financeiras líquidas da receita financeira, o resultado antes do imposto de renda e o lucro líquido final do exercício. Bom, aqui a gente também fala de alguns pontos de atenção na DRE, que para qualquer análise de empresa. Na receita, a variação ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ter vários fatores, né? Então é interessante entender, às vezes, se tem receitas não operacionais dentro da receita de vendas, né, que não são produtos, por exemplo, ou que foram
Não recorrentes, aconteceu só num ano. Interessante ver o mix de importação e exportação, quanto de variação cambial essa empresa ela está sujeita, né? Então aqui na receita. Interessante também ver o mix de preço e volume, o que está crescendo, né? Se é o preço que está crescendo ou se é o volume de vendas em quantidades. Impostos, a gente tem que sempre estar em atenção se tem benefícios fiscais, se isso é recorrente, se vai durar muito ou não. Muitas empresas no Brasil têm benefícios fiscais e isso pode acabar em um certo tempo, né? Isso pode afetar o resultado da empresa. Custos, além dos custos de matéria-prima e de produção, a gente tem que sempre olhar, a gente vai ver mais adiante, no CPV, a questão de estoque, por exemplo, perdas de estoque, perdas na produção, os créditos de impostos sobre venda entram também em custos, então é importante a gente olhar se está aumentando ou não os créditos de impostos aqui lançados. Aqui, na M. Dias Branco, eles têm já um benefício que é subvenção para investimentos estaduais. Então, é um benefício fiscal, provavelmente ICMS, né, que é estadual aqui, para fazer investimentos. Então, conforme a M. Dias Branco vai fazendo investimentos, ela tem esse benefício fiscal que ela lança aqui já, ó, no custo, né? Em despesas, principalmente em vendas, a gente coloca atenção com PDD, que são devedores duvidosos, a provisão de devedores, se isso está aumentando ou não, isso na prática é inadimplência, né? Vários negócios têm esse problema de inadimplência. Despesas com representações, se isso representa muito ou está aumentando ou não, né? Despesas administrativas, tem várias questões que podem aumentar ou reduzir. Aqui no caso da M. Dias, eles estão praticamente mantendo no ano, né? Mas outros casos podem aumentar muito e entender o porquê. Por exemplo, podem ser despesas que ocorreu num ano, né? Que são não recorrentes ou não operacionais. Por exemplo, uma implantação de um sistema ERP, um exemplo. Despesas de aluguel e arrendamentos, se ela tem aluguel, está aumentando isso, né? Salário da administração, muitas vezes isso aumenta abruptamente, então pode afetar o resultado da empresa. E despesas de sócios no negócio, se a empresa principalmente for familiar, né? Então, continuando aqui, que a gente falou de despesas de vendas administrativas. Nas despesas financeiras, podem ter despesas que podem ser operacionais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, descontos concedidos. Muitas empresas lançam descontos concedidos, que são de ordem operacional em despesa financeira. Então, isso é uma despesa operacional que está aqui embaixo, né? Vamos dizer assim. Imposto de renda, ele pode ser afetado principalmente por prejuízo acumulado. Então, se você olhar por que a empresa, por exemplo, pode estar pagando pouco imposto de renda, ela pode ter créditos federais que abatem, ela pode ter o prejuízo acumulado no balanço que abate do imposto de renda. Então, tudo isso aí faz parte de uma análise do resultado da empresa, tá?